Amém, Senhor. Vamos fazer a leitura hoje de João, no capítulo 5, aonde fala da cura de um paralítico de Betesda. Vou estar lendo na Bíblia João Ferreira de Almeida, né? A Bíblia corrigida, a versão corrigida. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê nela, que me enviou, tem a vida eterna. E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
e os que ao virem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis com isso, porque vem a hora em que todos os que... Ai, Deus... Ela caiu. Já que quer. Alguém quer continuar? Eu continuo. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus. E aqueles que o ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. Ele lhe deu autoridade para julgar todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão, em seus túmulos, a voz do Filho de Deus, e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido. Mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade de alguma testemunha humana, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava por algum tempo. Vocês se empolgaram com a mensagem dele, mas eu tenho um testemunho maior do que João, as obras que realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. O Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem o viram pessoalmente, e não têm sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe darão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, e, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em que vocês põem a sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, não o que eu digo? Eu pensei num tema para esse texto. No que eu creio? Ou qual é a minha crença? Esse texto fala muito sobre acreditar. Pode ser por aí que a gente começa a nossa discussão? O que vocês acham? Boa. Bom, então vamos começar pelo homem que foi curado. No que aquele homem acreditava? Ele acreditava que se ele conseguisse entrar naquele tanque, ele seria curado. Então, ele acreditava numa tradição que existia naquele momento, em que todos se reuniam ali, esperavam esse mover das águas, né, deste tanque, e para se lançar lá e ser curado. Então, existia um tradicionalismo
naquele grupo de pessoas que estavam ali localizados. Isso aí. Vocês viram que vocês chegaram a estudar que o versículo final do 3 e começo do 4, perdão, final do 3 e o 4, aonde diz que vinha um anjo que mexia as águas e tal, e quem tivesse qualquer enfermidade entrasse, que esse texto é um texto que em muitos escritos originais não tem, que existe um debate teológico sobre isso. Eu li sobre isso, eu li sobre isso. Edna. Então, porque pelo que eu estou até procurando aqui onde eu marquei, esse tanque aí era um tanque onde se lavavam as ovelhas para serem ofertadas, né? E esse tanque era uma fonte de água que recebia água de várias fontes do templo, né? E como era a época de festas, provavelmente aquela água se moveria, devido à quantidade de água que desceria. Então, existia um tradicionalismo, era uma coisa tradicional que acontecia ali, uma coisa física, né? E que eles colocavam isso. Até falar aqui o texto, olha. O verso 4 está entre colchete, pois ele não fazia parte do texto dos antigos. Provavelmente um copista posterior acrescentou essa informação, mas que não se tratava do que João estava dizendo, mas de uma crendice popular. Isso aí. Né? Então, existia esse movimento das águas, porque era uma época de festas, onde muitas ofertas eram levadas, né? E pela quantidade de vazão de água que saía, né, das fontes, existia esse movimento da água, não que o anjo passasse ali, mas essa quantidade de água que existia, ela se movimentava. Então, eles colocaram essa crendice e todos acreditavam que poderia ser curada, ser lançada no templo. No capítulo lá do The Chosen, eu achei muito interessante o que Mateus fala, né? Mateus vira e fala que era uma coisa realmente física. Fiquei pensando nas águas de Poços de Caldas, de água de Lindóia, lá que tem as águas sulfurosas, que realmente, de vez em ela acontece aquele mover das águas naturalmente. E olha, foi tão interessante ver desta forma, porque eu sempre li isso e ficava pensando que negócio mais esquisito, que não combina, né, com o que a gente crê, esse negócio do anjo ficar mexendo a água, gente. E ninguém fala que se a pessoa realmente é curada. A Bíblia não fala isso, que as pessoas saíam do tanque curadas, mas eu fiquei muito feliz de ter isso elucidado, porque era uma coisa que sempre me pegava, né? Uma coisa esquisita isso. Legal. É engraçado que a fé é uma coisa, gente, impressionante. Uma vez o meu pai me falou uma coisa que eu fiquei achando aquilo tudo interessante. Ele falou assim que às vezes você pode estar super bem de saúde, tranquilo de vida, as coisas todas tranquilas, mas se você senta na frente de uma TV e começa a ouvir notícias ruins, notícias ruins, notícias ruins, o seu estado de espírito decai e você fica caído. Agora, você pode estar no hospital. A Mara, que foi enfermeira há muitos anos, é enfermeira, né? Só está aposentada, mas é enfermeira. Deve ter visto isso. Uma pessoa, às vezes, no hospital, bem doente, caída, ali, você vê que aquela pessoa está... Mas a pessoa que tem fé, ela parece que a mente, se chegar alguém e começar a falar para ela e animar e orar, parece que alma, né? Então, a fé... Às vezes a gente acha que a fé ela leva você para qualquer lugar porque é Cristo. Mas, na verdade, a fé em si, ela leva você. O problema é que a fé que não está em Cristo leva você para o lugar que não deve ir. Por isso que eu queria falar com vocês aqui sobre acreditar, né? Eu não tenho dúvida, Mara, que porque não era só uma crendice assim, ninguém era curado. Eu não tenho dúvida que algumas pessoas ali recebiam essa sensação de cura, essa questão, porque eles criam naquilo. Eles criam naquilo. Por isso que o milagre em si, ele é uma migalha.
né, a gente tem visto isso nos outros textos. Porque o político andar, para nós, humanamente falando, é uma coisa estarrecedora. Mas Jesus vai falar o que, de fato, aí nesse texto é o impressionante da fé. Com que a gente se impressiona com a nossa fé? Isso eu acho que é a sacada desse texto aí, né? Então essa questão é interessante. Esse enfermo tinha uma crendice. Isso já é julgamento nosso, né? Já é julgamento nosso. Só que ele acreditava numa outra coisa. Além dele acreditar na questão da água, quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele fala uma coisa que declara o que ele acreditava. O que na fala dele diz que ele acreditava? Versículo 7 aí, ó. Ele fala que ele precisava de alguém, de um outro ser humano para carregá-lo. Mas eu não entendi isso que você disse, mas é isso que ele fala, especificamente? Não consigo. Ele fala, eu não consigo e eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Ninguém me ajuda. Muitas outras são ajudadas, mas a mim não tenho ninguém para me ajudar. Isso é uma questão interessante aí nesse texto. O que vocês acham? Ah, Rose voltou, Rose. Desculpa, Rose. Ô, gente, mil perdão, por favor, minha internet... Imagina, querida, internet é assim mesmo. Tem dia que ela vai... Vergonha de vocês. Imagina, Senhor, relaxe. A gente gosta, a gente tem que lembrar o espaço que a gente está, né? Quando a gente está numa igreja bem simplesinha, a gente já não se adapta àquele ambiente. Quando a gente vai numa igreja luxuosa, a gente fica até meio fora do ambiente, mas tem que se adaptar também, né? A nossa igreja aqui é essa dela, então a gente tem que se adaptar às falhas dela. Amém, obrigada pela compreensão. Mas olha, muito interessante essa parte aqui que vocês estão comentando aí do capítulo 7, né? A necessidade, muitas vezes, que a gente tem da ajuda humana, né? No caso ali, ele estava paralítico, ele não conseguia se mover realmente, né? Então, ele precisava de uma ajuda. Mas aqui uma coisa que eu vejo é o trabalhar de Deus, o tempo de Deus. Deus não era o tempo dele, né? Ele tinha 38 anos que ele estava nessa condição. E a desculpa era isso, na cabeça dele, ele não tinha sido curado ainda por isso, porque não tinha uma pessoa, um homem ali, enquanto as águas estavam em movimento, para levar ele até o tanque. E ele entendia isso e estava conformado com isso. Mas a gente precisa entender que o tempo de Deus, né? Esse sim chega, né? Às vezes aos nossos olhos demora demais, está demorando demais, mas o tempo dele é perfeito, vai chegar, né? E foi nesse momento, foi nesse dia, né? Já estava marcado para Jesus chegar nesse dia e nem você viu que ele nem usou, nem precisou do tanque. Ele apenas falou: levante e anda. Mesmo sendo no sábado, porque para ele isso nunca teve importância. Deus é Deus, Jesus é Jesus, e ele opera milagres todo minuto, todo momento, independente do dia, independente de qualquer coisa, né? Mas muitas vezes, isso trazendo para nós, realmente nós temos essa preocupação de esperar pelo homem, de esperar pelo outro que o milagre aconteça. Mas não, é no tempo de Deus, né? A gente precisa entender isso. Amém. Aqui na Bíblia, com os comentários do Charles Swindoll, ele fala sobre essa pergunta. Posso ler aqui? É curtinho. Ele fala assim: essa é uma pergunta estranha para um homem que está há 38 anos esperando para ser curado. Creio que a razão pela qual Jesus faz essa pergunta é que na mente daquele homem persistam culpas, amarguras e a crença de que continuava doente porque ninguém o havia ajudado a entrar no tanque.
Acredito que Jesus apontou um dedo para ele e disse: ouça, sua doença é uma questão da sua própria preocupação e responsabilidade. Não culpe ninguém. Em vez disso, encontre disposição e a confiança em Deus para receber a cura. Então, aqui eu acho que entra um pouco aquela questão de você jogar no outro, né? Olha, eu estou aqui porque ninguém me ajudou, né? Mas também tem a nossa parte. Por isso, Jesus pergunta para ele: você tem que tomar uma atitude. Você realmente quer? Será que em 38 anos, no caso, né? Se fosse pela crença, você não teria dado um jeito de conseguir ser jogado dentro desse tanque? 38 anos. Então, eu acho que aqui entra um pouco essa coisa de trazer um incômodo, né? Porque às vezes a gente também faz assim, a culpa é do outro, porque ninguém me ama, porque ninguém vem falar comigo, porque ninguém se preocupa comigo, então eu estou aqui, eu vou ficar aqui aleijado pro resto da minha vida, mas eu tenho que tomar uma atitude, nem que seja responder para Jesus, eu quero. Isso é muito significativo, sabe? O cristianismo, ele parte de uma incapacidade humana para resolver o seu próprio problema, mas ele parte de uma decisão humana em fazer. Essa desculpa de ninguém me atende diz muito sobre o que eu acredito. Quando Deus confrontou Adão e falou: Adão, você comeu, Adão já busca a saída, o escape. Eva, né? Eva, que é a mulher que tu me deste, o Senhor e Eva. Eu estou fora dessa discussão, entre o Senhor e Eva, né? Essa pergunta de Jesus é tão significativa para nós hoje. E eu vou fazer essa pergunta para vocês. Pega os problemas que vocês estão passando aí, as lamúrias que vocês estão derramando diante do Pai. Eu estou falando comigo também, viu? As preocupações. Pobre de mim, estou tão cansada. Mas parece que quando acaba uma coisa vem outra. Mas e isso, mas e aquilo? Pega essas lamúrias que vocês têm todas aí e coloca diante de Deus, sim, e faça essa pergunta para vocês mesmos. Vocês estão querendo ser curadas? Vocês estão querendo sair dessa situação? Ou é, de certa forma, cômodo essa minha autocomiseração? Mas eu estou há 38 anos nisso, Edith. 38 anos não são 38 dias. Não são nem 38 meses, são 38 anos. É uma vida. Você não sabe o que não andar. Você não sabe o que é não ter força nos braços. Você acha que eu já não tentei. Você acha que eu já não... né? A pergunta é, mas você quer ser curado? Você quer? Será que talvez a pergunta não seja andar é a sua cura? Isso vai curar você? Andar vai curar você? Né? Será que essa bênção que a Rose disse que às vezes demora para vir, será que é essa bênção que vai ser a resposta? Eu acho que essa pergunta tem muito a ver com isso. Né? Essa doença que está aí, se for curada, então tudo se resolveu? Ou no dia seguinte vai aparecer outra coisa? É assim ou não é na vida da gente? A gente resolve um problema num dia, e parece que a gente está super feliz, porque agora deu certo. No dia seguinte, vem outra coisa. Né? Então, você quer ser curado de fato? Qual é a cura que você está buscando? Né? E quando Jesus vê aquele homem falando tudo isso, né? Na cena do The Chosen é lindo isso, né? Que ele fala, Jesus fala, eu não perguntei nada disso para você. Eu não perguntei nada disso para você. Se você não consegue chegar no tanque, se as pessoas são... E é engraçado a cena porque o homem está muito irritado, né, com a situação dele, ele tá bravo, ele está com pessoas. A pessoa amargurada e autocomiserada, ela vai ficando num estado, se ela não for se curando, a gente faz isso também, mas a gente tenta voltar, né? Mas ela vai ficando num estado que ninguém consegue se relacionar com ela. Quantas vezes chegam pessoas para falar com a gente
E a gente, na nossa ignorância, tenta dar alguma solução, né? E a pessoa fala, não, você não sabe o que é o meu problema. Agora, é interessante que quando essas pessoas se encontram com Jesus, de fato, e elas se chocam com esse encontro, e elas são transformadas por esse encontro, vocês já perceberam como a pessoa muda? Parece que é tudo de mal a pior, a situação em si, a circunstância em si. Mas é a mente, né? É o que Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? É muito interessante isso. Alguém mais quer falar uma coisa do outro? Podemos ir para frente. Tá fechado, Edna. Do homem, você está falando do homem ainda? Alguém quer falar alguma coisa mais do homem, dessa cena? Então, eu só quero completar aqui no versículo, daí ele é curado, ele começa a ser interrogado, né? E aí no 13 fala, o homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido. Quem era Jesus? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. E aí ele disse, era ele. E aí o comentário diz assim, mais tarde, quando o Senhor procurou o homem e o encontrou nas proximidades do templo, deu a entender que a cura física representou um ato de bondade de Deus e foi concedida como incentivo para que o homem curado se arrependesse dos seus pecados. Eu acho bem interessante que a cura, em várias situações, ela vem como uma cura completa, emocional, espiritual, física e social. A gente vê isso na mulher da semana passada, a gente vê isso na mulher hemorrágica, a gente vê isso, que a cura, ela trazia ressignificava a vida daquela pessoa. Então, como você já falou várias vezes, não é um ponto de um milagre, mas é um milagre por completo, porque o homem foi restaurado. Eu assisti essa cena inteira depois, porque eu acompanho a série, né? Acabei agora o 3, ele passa a andar pela cidade e as pessoas começam a ficar, depois ele começa a andar junto com a multidão que segue Jesus. Ele foi restaurado por completo. Então, haviam pecados, a própria questão dele querer que alguém ajudasse, dessa autocomiseração, trazia um pecado na vida dele, que ele era um coitadinho. Então, esse versículo aqui, 14, eu acho que completa bem, né, mostrando que ele foi curado por completo e restaurado a uma vida. E é interessante Jesus falar isso para ele, né? Por que Jesus falou? A gente não vê muito essa fala de Jesus com outros personagens. Outro personagem que Jesus vai dizer isso é com a mulher adulta. Sim, vai, não peques mais. Há uma particularidade entre os dois, entre a mulher adúltera e esse homem aí. Vocês conseguem perceber qual particularidade que há e por que há a fala de Jesus posterior? Por que Jesus não fala, por exemplo, para a mulher do fluxo de sangue, vai e não peques mais? Ele não fala isso. Ele fala, tua fé te salvou, né? Uhum. Mas por que para esses dois ele fala? O que vocês podem perceber aí? Bom dia, meninas. Eu acho Bom que dia. Jesus, acho que o presente deles estava envolvido lá no passado deles, né? Eu acho que a cura maior era os pecados, né? Eles viviam uma situação de pecado, né? Então, é o que você falou, às vezes a gente está tão fitado numa cura, mas será que é aquela cura que realmente a gente está precisando? Porque esse paralítico, ele foi curado do físico, mas agora ele precisava ser curado da sua alma, do destino da sua alma, né? Que era não mais viver numa situação de pecado. E muitas vezes é que nem a mulher adúltera, né? O grande encontro seria a transformação após esse encontro. Muitas vezes é o que a gente vive, né? A gente vê aquela emoção tão grande no momento, mas ela não resulta numa mudança de vida, apenas no sentimento, né? Mas quando Jesus entra realmente na nossa vida, a gente vê assim que há uma mudança. Eu não sou mais apaixonado pelo pecado, né? Eu não sou mais apaixonado por continuar fazendo aquilo que não está na vontade de Deus, né?
Isso é muito legal, Adriana, e vai introduzir o próximo tema desse texto. Porque tanto a mulher adúltera quanto esse homem, não foi um ato deles, da vontade deles, né? Mas foi um ato de Jesus neles. Né? Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue, ela se encaminha para Jesus. Né? Ela já acredita no poder de Deus manifestado em Jesus. Né? Esse homem, ele estava ali, e Jesus que o aborda. A adúltera foi levada diante de Jesus, né? Então, esse ato de fé no que é correto, ou seja, em Cristo, esse ato de fé em Cristo, ele sabe que ele já vai ser restaurado, como disse a Angélica, completamente. Agora, aquele que não passou por esse ato de fé em Cristo precisa ser lembrado. E Cristo não é um talismã igual aquelas águas ali, sabe? Cristo não é esse lugar, ou essa pessoa, ou esse caminho, que é onde, quando você está com problema, você chega e... Não é isso. O ato de fé em Cristo, ele precisa ser completo. Por isso que ele volta e de alguma forma, né? Não sei se a palavra melhor seria essa, mas por isso que ele volta e chama atenção. Eu ia usar a palavra repreende, né? Mas ele chama atenção, porque Jesus já fala sobre pecado. Vocês já viram Jesus ficar falando sobre pecado? Jesus fala sobre pecado, sobre o que é certo, o que é errado, o que é a lei, o que não é a lei. Ele não é esse o discurso dele. O que é certo e o que te afasta de Deus é você se distanciar de Cristo. Quando Jesus fala, vai e não peques mais, ele não está falando, olha, vai e no sábado você não trabalha, vai no isso, vai no aquilo, vai no... Não é isso que Jesus está falando. Vai andando com Deus, né? Vai ao lado de Deus, crê naquilo que é certo, naquilo que pode te dar vida, que é o tema da parte aqui. E agora, nossa, como o tempo passou rápido hoje. E agora, para a questão aqui da postura de uma outra crença. Olha aí que interessante. De uma crença muito rigorosa, muito preciosamente baseada no texto da palavra de Deus, que é a crença dos sacerdotes e fariseus aí. Mas eles liam, mas eles sabiam, né? Essa crença detalhada. Eu vou brincar aqui só porque vocês entendem a minha brincadeira. Essa crença teológica. Brincadeira, né? Porque que Calvino não acreditava assim, mas brincando com vocês, essa crença tão teológica, tão, sabe, baseada no texto, preocupada com o texto. O texto. Essa crença aí também leva a algum lugar? Né? Dite. Fala, Sé. Não, esse texto não me deixa esquecer de Marcos 2, do paralítico de Cafarnaum, falando sobre a fé. Neste caso, a casa estava lotada, não tinha por onde, e ele sabia que era em Jesus. Ao contrário, esse queria buscar Jesus. E aí Jesus, ao ver a fé, que eles tinham tanto o paralítico quanto aqueles que o levaram, porque ele não podia, tiveram que descer pelo teto, aí ele disse, filho, seus pecados são perdoados, o que espantou, né? Todo mundo ficou assustado e fez ele virar para o paralítico e depois dizer para que todo mundo saiba que eu sou o Filho de Deus e que os seus pecados são perdoados. O Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados, levanta, pega a sua maca e vai. Então, é uma outra pessoa que, ao invés de se vitimizar, né, de se 38 anos esperando alguém levar ele e colocar nas águas para ele ser curado, ao contrário, né, os amigos dele e ele andava também com gente que tinha fé, né? Sabiam que era Jesus que era a cura, era Jesus que resolveria o problema dele, né?
Eu queria só transitar agora, eu achei ótimo esse comentário da Esther, eu queria transitar para esse final aí, essa fé na crendice da mexer nas águas, é igual à fé da crendice daquele que quer cumprir toda a lei. O que essas duas fés têm de igual? O que tem de igual a fé do paralítico que acreditava na água, que ele não podia, com a fé do... Além de que nenhuma das duas está em Cristo, essa é óbvia, né? Mas eu digo assim, o que essas duas fés têm em comum? Conseguem pensar isso? Fiquei pensando que você tem que cumprir. Todos os dois acreditavam que você tinha que fazer alguma coisa, né? Eu acho que os fariseus lá, que dominavam a lei daquela maneira, eles achavam que cumprindo, cada um fazendo mesmo aquelas coisas, eles alcançariam, né, a salvação. Mas e o paralítico também, quer dizer, ele tinha que se jogar na água, ele tinha que conseguir chegar. Então, é a dependência, né, daquilo que você pode fazer. Está na minha mão, né? Está na minha mão. Esforço, né? Está na minha mão, no meu esforço. Isso é o que o mundo diz. Eu vou até fazer um spoiler para vocês sobre a revelação ou a iluminação que eu recebi de Jesus sobre o que é o símbolo da besta. Não sei se eu já falei aqui. Qual que é o símbolo que João fala que é o da besta? Que o pessoal fala, vai ser um chip que vai colocar, vai ser não sei o quê, não fala? Número. O número? Mas como é que ele fala? Onde fica a marca da besta? Na mão direita e na testa. Não é isso? E aí o pessoal fala, vai ser um chip, vai ser sei lá o quê. Tem uns que estão falando até que é o celular, né? Porque a gente segura. Enfim. Quando eu estava orando e Jesus estava me dando essa visão de Apocalipse, a pergunta de Jesus para mim foi assim, então, os antepassados que não estavam na era do chip, eles não tinham a marca da besta? Porque Apocalipse não fala que a marca da besta é só lá no último tempo. Apocalipse fala que todos seriam, e se não comprassem, não vendessem, sem aquela marca, né? Então, quem estava lá atrás também tinha a marca da besta. Né? Aí eu falei, então qual que é, Senhor? Ele falou, ele disse, a mão direita é o seu próprio braço, a sua própria força, vai na sua força, vai na força do seu braço, e na sua testa é a sua própria inteligência, seu próprio conhecimento. Não, se você estudar, são as duas coisas que o mundo fala para a gente, a marca da besta é falada o tempo todo na nossa cabeça, e muitas vezes dentro da própria igreja. Muitas vezes dentro da própria igreja. Se você, olha o que o mundo diz, vê se eu estou falando alguma mentira em relação ao mundo. Se você se esforçar, se você lutar, se você acordar cedo, se você trabalhar, você... Fala isso para as mulheres. Mulheres, se vocês se impuserem, se vocês se empoderarem, se vocês estudarem, vocês conquistam. Falam isso na universidade. Vocês estudam porque o conhecimento traz vida, o conhecimento traz isso, conhecimento. É a marca da besta, seu próprio braço, seu próprio conhecimento. Essa religião, essa crendice do fariseu, essa crendice do aleijado é a mesma. Eu preciso chegar, eu preciso cumprir. E a nossa religião, quantas vezes não é desse jeito, gente? Não, então Deus me livre. Se eu fizer isso, se eu orar a campanha das 7 campanhas, se eu orar todos os dias, Deus vai pegar e vai resgatar meu filho. Não é por isso que Deus vai resgatar seu filho, não é. Ele vai resgatar porque ele ama, porque Deus amou o mundo. A gente já leu isso, João 3. Ele ama o seu filho, mais do que você ama o seu filho. Ele não quer que você ore
todos os dias de manhã, acreditando que se você orar todos os dias de manhã, vai dar tudo certo. Ele quer que você ore pela manhã porque ele quer se relacionar com você. Não tem a ver com o seu esforço, com a sua oração poderosa, com a oração de uma mãe, meu Deus, a oração de uma mãe resolver todas as coisas. Não tem a ver com nada disso. Gente, quantos mães têm orado pelos filhos, têm filhos maravilhosos, crentes, porque Deus foi e resgatou. Deus foi e resgatou, né? Agora, eu orar todos os dias pela manhã é bom, porque eu estou falando com meu pai. É isso que Jesus está dizendo aí. Vocês não ouvem a voz do seu pai, porque vocês não são filhos dele, vocês não conhecem ele. É isso que Jesus está falando dos fariseus. Vocês leem minuciosamente o texto, procuram em detalhes, mas vocês não se relacionam com ele. Vocês não ouvem a voz dele. Eu ouço, né? E aquele que crê em mim vai ouvir. Hoje aqui, nós estamos ouvindo a voz de Deus. É Deus quem está falando no seu coração. É o Espírito Santo de Deus. Vocês já imaginaram a grandiosidade disso? Que a letra da palavra, sem a unção do Espírito Santo, ela é o quê? Morta. É morta. Em crendices nós estamos acreditando? Quais são as crendices que nós estamos aqui firmemente acreditando que nós vamos negociar com Deus alguma coisa? Né? É a mesmo tipo de fé. É uma fé que não é baseada na vida de Cristo. É uma fé que não é do discípulo de Cristo, daquele que segue aquilo que Cristo falou. Ele fala, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Mas existe até um hino muito bonito que fala sobre isso. O trabalho de Deus que permanece até hoje é cuidar desse planeta todo e de nós individualmente, de cada um de nós. Esse é o trabalho de Deus. E ele trabalha. Ele nunca entrou em descanso em relação ao trabalho que ele tem com a humanidade. O descanso de Deus é que a história toda já está escrita. É que ele escreveu essa história antes da fundação do mundo. E que porque havia um que era capaz, como João diz lá em Apocalipse, de abrir os selos, porque havia esse, é que ele abriu e resolveu contar essa história. É por isso, né? O trabalho dele, do planejamento, está todo pronto. Mas a ação de Deus não parou nunca. Nunca ela parou. Hoje, pela manhã, quando a gente orou, quando a Angélica orou, a Angélica tem umas orações bonitas, né? Eu gosto das orações da Angélica. Quando a Angélica orou, ela pediu para que o Pai estivesse aqui, trabalhando conosco, trabalhando no nosso coração, né? Trabalhando no seu coração. Deus continua trabalhando até hoje. Jesus continua trabalhando até hoje. E você tem que dizer, e eu trabalho também. Eu trabalho também. Mas não é a força do meu braço, não é a minha grande inteligência, porque a minha inteligência é temporal, passageira, histórica. O que eu sei hoje, amanhã, você vê, a ciência faz isso toda hora. Tomate uma semana faz bem para a saúde, 2 meses depois já não faz mal, aí muito tomate faz mal, aí ovo faz bem, aí ovo faz mal. Agora está na moda do ovo, né? Todo mundo tem que comer ovo para ser saudável. Há uns anos atrás, se comer esse ovo, dava colesterol. Quer dizer, a ciência, a marca da besta na testa, ela é vulnerável. E a força da besta no braço, ela é passageira. Porque uma pessoa que é muito forte hoje, amanhã ela está adoecida, ela está fragilizada, ela cai. A nossa força é a alegria que nós temos da promessa de Deus, de que nós estaremos com Ele, vivendo eternamente. Isso é que tem que movimentar essa locomotiva da nossa vida, sabe? Que nós viveremos com Ele eternamente. Amém? Tá vendo? Não pode me dar espaço que eu prego. Amém.
Quem que vai orar para a gente hoje? Quem que sentiu no coração aí? Pode ser a Mara, que está com o microfone aberto? Claro, claro. Querido Deus, que momento precioso esse que nós vivemos agora, Senhor. Obrigada, obrigada pelo privilégio de ler a Tua palavra e de receber a instrução Tua, Senhor, para as nossas vidas. Pai, que faça realmente diferença no nosso dia, no nosso viver, tudo isso que nós estamos estudando. Que a gente não tenha nenhuma outra coisa no nosso coração, na nossa mente, a não ser a busca pela dependência de Ti cada vez mais, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada uma de nós a trilharmos contigo, Senhor, esse caminho e fazermos a Tua vontade, de realmente mostrarmos, ó Deus, que o Senhor transformou o nosso coração, não porque a gente merecia, mas pelo Teu amor. Que a gente viva isso, Senhor, o tempo todo, nos lembrando que a gente foi resgatado, como aquele paralítico ali, a gente estava totalmente amarrada, Senhor, nos nossos pecados, nas nossas vontades e desejos, e o Senhor foi lá e nos resgatou, sem a gente merecer absolutamente nada. Por isso a gente realmente tem que só agradecer, Senhor. Abençoa-nos nesse dia, Pai, e perdoa-nos, porque a gente ainda vai cair muito, mas é segurando e confiando naquilo que o Senhor fez por nós, que a gente continua. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.